primeira epístola de João, ela, como disse, escritor, né? O autor, ela foi escrita aproximadamente entre o ano 85 a 95 depois de Cristo. Isso é tão interessante assim, nós falar sobre isso, porque João é um dos discípulos, mas foi o último escritor do Novo Testamento. Ele fez parte lá da comitiva dos 12, todavia foi o último e escreveu o último livro da Bíblia, aleluia, que foi o livro de Apocalipse, né? E acerca disso, antes mesmo dos evangelhos serem escritos, eram as cartas de Paulo, como Tessalonicenses e Gálatas, que alimentavam toda a igreja no mundo antigo, né? E com o passar do tempo, logo depois do ano as cartas foram começar a ser escritas, né? O Novo Testamento foi começado a ser escrito a partir do ano 50, e o discípulo amado começa a escrever aqui, louvado seja Deus, a partir do ano 80. Então é bastante tempo, né? Para alguém que andou com Jesus, mas todavia veio para a série. O número de pessoas estava crescendo, os apóstolos já estavam sendo martirizados, sendo mortos, né? E aí veio o cuidado de os discípulos começarem a escrever acerca daquilo que eles viram, aleluia, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus falou algo aqui nessa noite acerca do conhecimento de João. Amados, João era um defensor verdadeiramente da palavra, um defensor do Evangelho. Ele verdadeiramente tinha o dom de discernimento, o dom, aleluia, de sabedoria, louvado seja Deus, e era um dos principais defensores do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, contra os hereges, aqueles que se chamavam os gnósticos, que diziam, louvado seja o nome santo do Senhor, que o sacrifício do corpo ou do corpo não tinha nada a ver, aleluia, ou nada se aproveitava do corpo. Eles poderiam fazer o que quiser. O que Deus mais se interessava era com o seu entendimento, né, com a sua mente. E assim como Paulo e João também combateu, né, os gnósticos no seu tempo, que afligia a igreja do Senhor. Para você começar essa primeira epístola, eu quero dar um versículo-chave do porquê que esta carta foi escrita. A motivação de João ter escrito essa carta. Abra sua Bíblia, lá no capítulo de número 3, ou melhor dizendo, capítulo de número 5, versículo 13, é o texto, é o versículo chave, né? O versículo chave deste capítulo. Aí vai mostrar exatamente a motivação, o motivo pela qual esta carta foi escrita. Aleluia, glória a Deus. O versículo de número 13, do capítulo de número 11, de 1 João está escrito: olha isso. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, esta é a motivação da Escritura. Este é o motivo, este é o porquê que João escreveu a primeira epístola, a qual leva o seu nome, para trazer uma edificação de fé por aqueles que foram salvos, por aqueles que foram alcançados por Jesus Cristo. É uma coisa interessante que no capítulo de número 20, lá de João, louvado seja Deus, ele vai dizer que tudo aquilo que foi escrito, se tivesse sido colocado em livros, não haveria livros na terra que suportasse
todos os milagres que Jesus fez na presença dos discípulos. Mas os que estão registrados foram registrados para que nós crendo, viéssemos crer em Jesus. Então, através da pregação do Evangelho, você e eu cremos. Foi através da pregação do Evangelho de Cristo para a nossa vida que a salvação chegou até nós. O arrependimento foi gerado, os pecados foram perdoados, o nome foi apagado do livro da culpa e escrito no livro da vida, pelo poder do Evangelho. Não é à toa que em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho nos salvou. Mas agora o povo está sendo bombardeado pelas heresias. E os hereges se levantam exatamente contra a divindade de Cristo. E se levantam contra a sua palavra. E João precisa combater eles, não esquecendo que os irmãos precisam, aleluia, ser edificados com a palavra. E a palavra de edificação para a igreja no tempo de João era essa: não esqueçam, você já tende a vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Tende a vida eterna, porque credes no nome do Filho de Deus. Então, a primeira epístola de João é exatamente isso, para afirmar a fé da igreja. E isso é tão atual nos nossos dias, tão atual, que a fé de muitos, inclusive, anda vacilante. Vivemos dias que está havendo muitas desistências, pessoas parando, pessoas estacionando o seu chamado. E qual é a palavra? Qual é a palavra da vida daqueles que são chamados para pregar, para levar as boas novas para essas pessoas? É uma palavra de ânimo. É uma palavra de ânimo, conforto. Uma palavra que levanta, que edifica, no passo de nome santo do Senhor. E era exatamente isso que João usava para animar a fé do povo de Deus. Então nós que estamos de pé, devemos ter bastante cuidado também nisso. Bastante cuidado em exortar. A Bíblia diz que quem exorta, faça isso com amor, como diz em Efésios. Faça isso com amor. Porque quando é feito exatamente sem amor, se torna apenas palavras grosseiras, palavras que apenas atingem as pessoas, mas não trazem nenhuma cura, não trazem nenhum tipo de edificação. E João simplesmente vendo a igreja nessa situação, ele diz: eu quero dizer que vocês receberem Cristo, a vida eterna. Foi gerada em você esta grande salvação. Então, não resiste, se anime, esteja de pé. Então, olhando agora para o primeiro versículo do capítulo de número 1, até o capítulo de número 4, nós vemos aí uma palavra introdutória exatamente de João, que ele diz, louvado seja Deus, que desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos, e os nossos olhos, e o que temos conhecido, e as nossas mãos tocaram o quê? A palavra de... Ele está falando de quem, queridos? As nossas mãos viram, as nossas mãos tocaram, os nossos olhos viram o quê? A palavra de Deus. Aqui, amados, João traz exatamente aquilo que ele falou lá no texto, o texto lido da palavra oficial desta noite, do Evangelho de João, no capítulo de número 1. A palavra que se fez carne, o verbo que se manifestou em carne, louvado seja o nome santo do Senhor. Esta palavra que ele disse que veio, que viu, que tocou e anunciou, essa palavra é a personificação do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor, a qual eles viram com seus próprios olhos, a qual eles andaram com ele, e a qual também, louvado seja o nome santo do Senhor, eles tocaram em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como na vida, versículo 2, como na vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vós anunciamos a vida eterna, que está com o Pai, e nos foi manifestada. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Querido, aqui ele fala acerca de Jesus como a verdade, e ele fala acerca de Jesus como a vida.
A verdade que nos alcançou, e conhecereis a verdade, e a verdade vai o quê? Vos libertará. E aí, no versículo 2, ele não fala da verdade, ele fala da vida, dizendo que Jesus é a vida, é a vida naqueles que creem em Deus. É a vida. Ele disse: eu sou o pão da vida. É Ele que fornece a vida para aqueles que creem. Então Ele é verdade, e Ele também é a vida manifestada, e que está onde? À direita de Deus, no céu. Versículo 3: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão, oh glória, para que também tenhais comunhão com quem? Com quem, irmão? Conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Aleluia. Querido, a comunhão é algo tão maravilhoso. E eu costumo dizer sempre que a comunhão, ela vem acompanhada da comunicação. Você já me ouviu falar isso aqui? Não existe comunhão, queridos, sem comunicação. Se o marido não se comunica com a sua esposa e vice-versa, querido, neste casamento não há comunhão, porque não tem comunicação. Da mesma forma, sentido igreja e corpo de Cristo, os membros do corpo de Cristo, se não houver entre nós comunicação, também não haverá comunhão entre nós. Por isso que é muito importante, amados, muito importante, você procurar, como servo de Deus, procurar saber como é que está o seu irmão. As pessoas só esperam isso da liderança. Mas todos nós deveríamos ter esse tipo de preocupação. Perguntar ao irmão como é que está. Se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa, se posso ajudar com alguma coisa. Querido, essa comunicação só vai gerar entre nós, irmãos, comunhão. Mas aí esse negócio, vem para a igreja e olha lá como dá a paz do Senhor, viu? Porque muitos entram, o porteiro que pega lá na mão, dá a paz do Senhor, né? Dá a paz do Senhor lá na frente, e olha lá se dá a paz do Senhor para quem está do lado. Senta, ora, senta, se levanta, vai para casa e bom. Aí eu lhe pergunto: isso é comunhão? Não, meu irmão. Deixa eu dizer para você, isso não é a comunhão verdadeira. É uma palavra teológica chamada koinonia, comunhão entre os irmãos, com aproximação entre os irmãos. E isso é tão importante para a obra de Deus, que sem comunhão entre nós, inclusive a nossa missão, sem comunhão entre nós, se torna falha. Porque nós vemos o exemplo da igreja primitiva, que uma das características que fazia com que essa igreja todos os dias crescesse, não apenas, aleluia, louvado seja Deus, em qualidade, sabe, queridos, mas crescia também em quantidade. Todos os dias Deus acrescentava o número de pessoas que iam se salvando à igreja, porque as pessoas que estavam lá fora olhavam para aqueles que estavam dentro e eles percebiam, eles viam a comunhão entre os irmãos. Então, não há comunhão sem comunicação, e não há crescimento sem comunhão. Você pode anotar isso aí, se você estiver anotando, ou guardar na tábua do teu coração. Queridos, não existe comunhão sem comunicação, e não existe crescimento sem comunhão. E eu sei o quanto isso é difícil, porque há dentro da igreja vários tipos de pessoas, com temperamentos diferentes uns dos outros, pessoas mais fáceis de se lidar, pessoas mais difíceis. Todavia, em Cristo, essas diferenças, irmão, precisam ser colocadas por terra. Em Cristo, essas diferenças precisam ser colocadas por terra. Porque é exatamente aí que nós vamos fechar as brechas para o inimigo, que se levanta no nosso meio, irmão, para prejudicar exatamente a nossa comunhão. E eu vejo aqui João
João nessa carta, sendo bastante feliz em ensinar, louvado seja o nome santo do Senhor. Aquilo que eles estão ensinando, eles ouviram. Aquilo que ele está ensinando, ele tocou. Aquilo que ele está ensinando, louvado seja o nome santo do Senhor, é para a nossa comunhão, é para a comunhão conosco. Aí ele diz, porque a nossa comunhão é com o Pai. Perceba uma coisa aqui, de uma maneira exegética, olhando para esse versículo, a comunhão não começa de cima para baixo. Primeiro eu tenho comunhão com Deus, e depois tenho comunhão com o irmão. A comunhão começa entre nós. A comunhão começa entre os irmãos. E essa comunhão com os irmãos leva-nos a uma comunhão com Deus. Eu não estou dizendo uma besteira, porque a Bíblia diz: como é que você diz que ama a Deus, que você nunca viu, e não ama o teu irmão que você vê todo dia? Você percebe isso? A responsabilidade que nós temos de olhar para esses irmãos que estão ao nosso redor e verdadeiramente, louvado seja o nome santo do Senhor, estender as mãos, abraçar, se preocupar, se colocar à disposição para ajudar, louvado seja Deus, para levantar, para aconselhar, para edificar, louvado seja o nome santo do Senhor. E assim, a nossa comunhão com Deus ficará mais firme. Então, olhando para isso, João, ele tem exatamente este cuidado de escrever. E eu ministro essa palavra exatamente com esse mesmo cuidado. Querido, quando eu falo, agora trazendo aqui nos nossos dias, trazendo o ministério de João, eu quero trazer o ministério que Deus tem nos dado dentro desta casa. A nossa intenção, com toda a igreja, é que haja comunhão. E aonde tem comunhão entre todos, Satanás não entra. Se tem comunhão no meio das senhoras, comunhão, Satanás não entra. Se tem comunhão no meio do departamento de louvor, Satanás não entra. Se tem comunhão entre os obreiros, entre a igreja, pastores, entre membros, o inimigo não consegue entrar, porque as brechas estão fechadas. Todavia, a desunião são avenidas abertas, querido, para Satanás entrar e manchar e destruir o corpo de Cristo do nosso tempo. Esses dias nós fizemos uma reunião com as mulheres aqui na igreja, exatamente porque Deus, aleluia, vem incomodando o meu coração isso. Que não conseguimos entender, nós querendo comunhão, aproximação, e muitos não querem isso, irmãos. Pessoas não participam dos trabalhos, daquele trabalhos tão importantes, tão maravilhosos para as mulheres, que são os encontros que elas têm aqui em 15 dias. Em 15 dias, que são maravilhosos, irmãos. Traz edificação entre elas, traz comunhão entre elas. Elas crescem também, louvado seja Deus, porque recebem oportunidades. Estão juntos e eu fico olhando. Em vez das pessoas abraçar, chegar junto, entrar nessa comunhão, as pessoas se afastando, sentando lá atrás. Na hora do louvor das mulheres, umas vêm e outras ficam aqui. Que comunhão é essa, irmão? Que pensamento caído é esse, queridos? Da mesma forma, eram varões dentro da igreja, que em vez de chegar junto, se aproximar, fazer se afastar. E exatamente por esse afastamento que o adversário não gera contenda, divisão. Mas João está dizendo, eu estou escrevendo isso, eu estou pregando isso para vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Porque a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Então, esta palavra de hoje, eu nem preparei falar exatamente sobre esse ponto. Mas é o Espírito que vai dirigindo a gente. Está dentro do nosso coração, amados, trabalhar sem divisão, crescer sem diferenças entre nós. Está dentro do nosso coração abraçar todos, mas nem todos querem ser abraçados. Mas que o Senhor nesta noite
repreenda e coloque por terra todo tipo de divisão no nosso meio, aleluia, glória a Deus. Para que nós venhamos ver a oportunidade que Ele está nos dando de estar junto, participando das mesmas coisas, sendo, aleluia, um apoio, um reforço para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam, para que nós também venhamos, aleluia, acertar como acertou a igreja primitiva. Eles tinham tudo em comum, aleluia, glória a Deus. Na comunhão, no partir do pão, nas orações, aleluia, em casa, eles tinham tudo em comum, estavam todos juntos. E eram como se fosse uma pessoa apenas. Versículo 4, estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Ei, gozo é maior do que alegria. É por isso que a Bíblia diz que nós vamos gozar de vida eterna. Mas como é que pode ter gozo no nosso meio se tiver divisão? Como haverá avivamento entre nós se não houver comunhão? A palavra que Deus fala forte, mais forte, no meu coração nesta noite, é a coinonia, é a comunhão da igreja. Aleluia, glória a Deus. Não é a hipocrisia de apenas pegar na mão de tudo, aleluia, e voltar para casa, e depois passar no meio da rua, um pelo outro, e às vezes nem se falar. Coisa terrível, né? Talvez você já tenha visto isso. Talvez você já tenha presenciado isso. Ué, lá na Santa Ceia, o pastor mandou abraçar, abraçou, passa no meio da rua, não olha nem para o lado, não dá nem paz do Senhor. Talvez você já tenha visto isso. Talvez você já tenha agido também assim. Deus se agrada disso? É claro que não. Nós somos uma família. Nós somos irmãos em Cristo Jesus, aleluia. Glória a Deus. E é por isso que ele fala no capítulo, versículo de número 4, louvado seja Deus, para que o vosso gozo se cumpra. Ele fala no plural, o grupo, aleluia, aqueles que estão em comunhão, aqueles que estão em união, para que o vosso gozo se cumpra, louvado seja o nome santo do Senhor, para que a sua alegria a cada dia aumente. Comunhão, queridos, a comunhão da vida daqueles que verdadeiramente creem em Cristo Jesus. Versículo de número 5. Olha para a Bíblia, por favor. O versículo de número 5, ele diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é o quê? Luz, e não há nele treva nenhuma. Aqui nós vemos o apóstolo falando do estado do nosso Deus. Ele simplesmente fala da sua essência. Queridos, em Deus não há trevas, em Deus não há sombra, em Deus não há nenhuma escuridão. Deus é luz. E não há nele, como diz a Bíblia, a palavra de Deus, trevas, nenhuma. Então, olhando da parte de Deus, irmão, a essência dele é toda luz. Logo lembramos da palavra do Senhor, que diz que a luz não tem comunhão com as trevas. Jesus falando em uma parábola, dizendo assim: se o teu olho for mau, todo o teu corpo estará em. Então, se o corpo está em trevas, Deus está nele? Eu acho que não. Porque ele está em trevas, e a luz que é Deus não se mistura com as trevas. Eu quero, no Salmo de número 27, se você quiser abrir, e o versículo de número 1, o salmista diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação.
Tiago também, no capítulo de número 1, no versículo 17, ele diz: toda boa dádiva descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. No versículo ainda 5, né, de primeiro, louvado seja a primeira epístola de João, como que nós lemos, a luz em 1 João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5, ele diz: a luz resplandece aonde? Nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, o Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus de luz, não é um Deus de trevas. A essência do nosso Deus não é escura, não é obscura. E se nós temos Deus na nossa vida, essas trevas que existiam em nós também precisam ser dissipadas. Essas trevas que havia em nós precisam ser totalmente dissipadas pela luz de Cristo, aleluia, em nossas vidas. E é por isso que ele olhou para nós, ele olhou para os discípulos, ele olhou para a sua igreja, e ele diz: vós sois a luz do mundo, aleluia. Então, em estar em Cristo, estar em comunhão com Cristo, a clareza, a alinhamento com a natureza de Deus. Isso aqui é maravilhoso. Olha isso aqui. A natureza de Deus é luz. A natureza dos homens é treva. Porque o pecado lançou eles até as trevas. Mas quando você, aleluia, foi aceito por Ele, Ele te aceitou, simplesmente, de uma forma maravilhosa, aleluia, nós estamos nos alinhando. Nós estamos, louvado seja Deus, em um alinhamento com a natureza de Deus, aleluia. E é por isso que a Bíblia fala em 1 Coríntios, no capítulo 3, e o versículo 16: não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita onde, irmão? Habita onde, querido? Em nós. Habita em você, habita em mim, louvado seja o nome santo do Senhor. Isso quer dizer, tem luz sendo gerada, aleluia, tem vida sendo gerada, tem verdade sendo gerada. Ele habita em nós, aleluia. Então em nós também, a nossa natureza está se alinhando à natureza de Deus. As trevas que havia em nós estão sendo dissipadas pela luz de Cristo em nossas vidas. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Oh, que coisa maravilhosa. Oh, que coisa preciosa, aleluia, glória a Deus. Porque você e eu estávamos tão longe, você e eu estávamos tão perdidos, você e eu estávamos tão atolados na lama do pecado, aleluia. E ninguém dava nada por mim nem por você, aleluia. Mas Deus olhou para você e entregou o seu filho. Deus olhou para mim e entregou o seu filho. O seu filho olhou para nós e entregou a sua vida, para que hoje nós tivéssemos vida em seu nome, aleluia. Que coisa preciosa. E olha só o versículo 6 de 1 João, da primeira epístola de João, versículo 6: se dissemos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos, olha isso, mentimos, e não praticamos a verdade. Ah não, o versículo está dizendo: se dissermos que temos comunhão com Ele. Isso aqui fala de permanência. Fala de permanência. Eu estou na luz. Não está falando eu estava, eu estarei. É eu estou. A pessoa está afirmando eu estou na luz. O versículo diz: se dissermos que temos presente agora, eu estou na presença de Deus. Mas, aleluia, que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você percebe isso? Você percebe isso na sua natureza, na minha natureza e na nossa? Ah não, eu sou de Cristo. Ah não, eu aceitei Jesus. Mas vive ainda, irmão, em trevas, nas obras caídas. Vive ainda, escuta isso, não mentindo, mas vivem na prática da mentira. Que a própria Bíblia diz que quando você diz
você não tem pecado, você já está mentindo, então você já está pecando. O que ele está contando aqui, amados, ele reconhece o erro cotidiano da sua vida, assim como nós também devemos reconhecer. Todavia, o que ele fala é permanecer, é continuar pecando, continuar mentindo, permanecer transgredindo. Ele diz: e andam em trevas, andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, a prática da mentira todos os dias, a prática dos pecados acostumados, sabe? Os pecados de estimação. São essas práticas, são essa vida de pecado sem arrependimento que nos lança fora. Que faz com que a luz de Deus da nossa vida se ofusque, se apague. Mas quando você e eu reconhecemos, somos pecadores e lutamos todos os dias contra os nossos pecados, para não fazer a sua vontade, aí a mão de Deus está estendida sobre aqueles, aleluia, que continuam perseverando, que continuam, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, insistindo e não desistindo, aleluia, da sua comunhão com Deus. Eu acho isso, todo João fala assim, amados, aleluia, em Efésios, no capítulo de número 5, e o versículo de número 8, ele diz: outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Aí a parte final do versículo: vivam como filhos da luz. A Bíblia diz que aqueles que são de Deus não vivem ou não andam na prática cotidiana acostumada do pecado, porque eles são de Deus. Então eu estou aqui pregando, estou aqui ensinando, e de repente eu digo: eu sou de Deus, eu tenho comunhão com Deus. Mas quando eu chego lá fora, continuo fazendo, irmão, tudo aquilo que não agrada a Deus, mentindo para a mãe, mentindo para o pai, traindo, enganando, se corrompendo, olhando o que não é para olhar, fazendo o que não é para fazer, falando o que não é para falar. Aonde é que está, querido, a luz de Cristo em nossas vidas? Não há. Se dissemos que temos ou temos comunhão com Deus e ainda vivemos assim, a Bíblia diz que nós estamos mentindo. Não há verdade em nós. A verdade na vida daqueles, aleluia, glória a Deus. A verdade na vida daqueles que tiveram a sua vida transformada. É como fala, louvado seja o nome santo do Senhor, Paulo falando aos Coríntios, no capítulo de número 5, versículo 17, quando ele diz que os que são de Cristo, aleluia, glória a Deus, os que estão em Cristo, aleluia, estou esquecendo aqui do versículo, vamos ler lá o versículo, estou confundindo com outro versículo, outro capítulo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, elas já passaram, e eis que tudo se fez novo, glória a Deus. Assim é a vida daqueles que verdadeiramente têm comunhão com Deus. Eles não vivem mais as coisas velhas, eles não praticam mais as coisas velhas, porque eles já foram libertos, transformados, e eis que tudo se fez novo na minha vida e na sua vida. Pastor, eu ainda estou lutando, está indo bem. Pastor, eu ainda estou perseverando, eu ainda estou pelejando, aleluia. Continue, se esforce, peça ajuda a Deus, peça auxílio alto, Ele não vai te desamparar, aleluia. Mas lembre, tem irmão, louvado seja Deus, eu tenho do teu lado, peça ajuda uns aos outros, irmãos, orem por mim, vamos orar comigo, irmão, eu estou precisando de uma palavra, se achegue, louvado seja Deus, e com certeza você encontrará forças para estar de pé na presença do Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia.